Olá pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje eu quero inaugurar para vocês uma coluna nova que vai ser os jogos educativos na prática. Eu vou trazer para vocês tanto jogos que podem ser usados para educação que não foram criados para ser educativos, como também jogos que foram criados para ensinar algo. Então eu vou ter essas duas abordagens e eu quero trazer para vocês na prática jogos educativos que são usados para educação aí, tá bom? Espero que vocês curtam. Esse jogo aí que eu vou trazer hoje é um jogo que tem uma análise bem legal, já tinha feito essa análise aí, e eu quero que vocês conheçam ele porque ele trata do Código de Defesa do Consumidor e de uma forma muito bacana, muito divertida. Então, dá uma olhada aí e fiquem comigo aí. Já dá joinha se curte esse tipo de vídeo, se está curtindo esse tipo de série, e comenta aí embaixo depois o que achou, tá bom? Valeu, até! Fiquem aí com o vídeo. Carcará Asas da Justiça é um jogo digital educativo visual novel que conta com a história de Carcará. Ele é um advogado iniciante que ingressa em escritório de advocacia chamado Asa Branca Ribeiro, muito reconhecido em ajudar as causas dos menos favorecidos e dos direitos do consumidor. Com estilo visual novel e tendo como referência o famoso jogo lá do Ace, do Phoenix Wright da Capcom, Carcará introduz o jogador no universo da advocacia, das investigações, para defender um caso, mas principalmente no assunto do Código de Defesa do Consumidor. E a história ela começa com a morte da avó de Carcará e ele se sentindo culpado pelo fato. Até então não são revelados os motivos, mas isso nos leva à aplicação da arma de Chekhov aqui. Provavelmente explicará as motivações de escolha de sua carreira e outros fatores. É um prólogo bem interessante aqui. A seguir ele ingressa no escritório Asa Branca Ribeiro Advogados Associados, sua primeira experiência na área. Sua mentora é Roberta Asa Branca, que o auxilia durante o primeiro caso principalmente. Esse início é bem característico da estrutura clássica de história da jornada do herói. Ele tem uma motivação com a sua avó, que aparentemente não parece clara no início. Depois, encontra um chamado aventura e uma mentora surge para ajudá-lo. A partir do momento que está engajado ao primeiro caso determinado, gera um ponto de virada e caminhamos para o segundo ato da história. Após o primeiro caso, ganha importância a personagem de Marina Takumi, uma estagiária do escritório que dá apoio ao Carcará. Ela vira uma certa mentora dele com apoio de dicas, provas e outras ajudas. Durante esse trajeto, Carcará trata de casos bem bizarros sobre o direito do consumidor e se confronta com desafios que evoluem durante a jornada até chegar a enfrentar Ricardo Graúna, advogado que nunca perdeu uma causa e termido no setor. Há momentos que Carcará quer recusar o seu chamado aventura no meio do caminho, o que eu acho muito legal, pois mostra momentos de fragilidade do nosso herói. Mas o protagonista é bastante idealista e terá sua aprovação suprema com o Ricardo, que promete muitas emoções. De fato, é o momento de clímax da história e faz um elo com outras passagens dela, mal explicadas aparentemente. A história ficou muito bem estruturada, fundamentada, os personagens são peculiares, mesmo com as poucas expressões nas animações, você consegue perceber a personalidade deles, pois o diálogo e a forma de construção desses textos falam muito sobre os personagens, além da caracterização deles. Algumas de forma mais caricata e por isso bem claras, facilitando rapidamente a identificação. Pavão com seu ar mais escrachado, Ricardo com seu perfil arrogante, mais elegante e imponente, são algumas das percepções que você pode ter de imediato. Também existe uma diversidade de personagens nas questões de cor e étnicas, o que ficou bem curioso e contribuiu para a narrativa. Foi uma escolha bem feita e pensada na história, o que depois, como consequência, gera frutos em termos de representatividade de outras pessoas diferentes. Gosto do humor da história e dos momentos nonsense que ocorrem, como Carcará tirando selfie com a cliente. Isso diverte a narrativa e tira um pouco do ar sério do direito e do tema educativo. Por ser uma visual novel, a ênfase principal será na história, e você verá muito disso. Se é o jogador que passa todos os textos rapidamente, esse jogo não é indicado para você. Afinal, ler os textos te deixará mais interessado em prosseguir com o jogo. Além do mais, para conseguir provar os casos com precisão, você precisará analisar bem cada prova e depoimento para dar um veredito correto. Vi no texto alguns errinhos de digitação, como atasada ou tanquilo, mas foi muito mínimo para dizer que não está bom. Algo como uma revisão rápida, uma atualização do jogo, e já estaria tudo resolvido na história e no seu texto. Isso é normal quando estamos desenvolvendo. Em termos de game design, a mecânica é muito baseada no famoso jogo da Capcom, nisso não vejo nada diferente. Mas há diferenciais no conteúdo sobre o código do consumidor. Também apresenta diferencial na nacionalidade do jogo. Está mais localizado para nós esse jogo. Traz muito das nossas expressões e remonta um pouco do Nordeste em alguns pontos. Isso é muito bacana. Gosto da forma que eles trabalharam o conteúdo educativo em cada caso.
transformar o código do consumidor em trechos menores que estão contextualizados em um caso fictício. Você precisa ler e analisar os textos para resolver os casos e, ao se utilizar dessa mecânica, você aprende o código do consumidor fazendo isso. Genial! É uma ótima forma de se fazer jogos educativos. O tutorial é prático, rápido e você já entende a estrutura básica do jogo rapidamente, as regras, objetivos e ações possíveis. Também há possibilidade de configuração de efeitos, volume e principalmente velocidade do texto. Isso dá mais agilidade ao leitor mais dinâmico. O jogo exerce controle sobre suas ações, mas principalmente nas batalhas, ele te apresenta consequências ao reduzir barras de energia. Isso é muito importante, pois o jogo te dá certa liberdade e escolhas interessantes. Mas, se você optar por chutar qualquer uma, você irá se dar mal. Os casos também não são óbvios e têm desfechos bem interessantes. Isso aumenta o puzzle proposto, gera mais interesse aos detalhes da investigação. Fiquei um pouco incomodado com aquelas perguntas no início para revisar sobre o código do consumidor, e início de cada caso também. Isso nos tira da imersão da narrativa, e voltamos para uma sala de aula a aprender sobre código. O próprio caso poderia trabalhar isso como já se faz, inclusive. Isso dá mais contexto, sai do decoreba tradicional das aulas e dos clichês quiz dos jogos educativos, e ele aprende por demanda de acordo com o caso. Gostei da oportunidade de conhecer no início o código do consumidor, mas não da obrigatoriedade para responder perguntas. Isso poderia ter sido abordado de uma forma prática e contextualizada também como os casos. Durante o jogo, tem partes que é direto várias consultorias do Carcará atendendo dúvidas de clientes sobre isso dessa forma. Uma vez usar esse recurso, é válido, mas a repetição gera tédio. Senti falta também de mudança da seta do mouse nas partes que você interage com o ambiente ou celular da cliente. Parece bobo, mas no caso do restaurante ou do hospital, ajudaria muito para selecionar itens realmente interativos. Todos os itens não precisavam ser importantes ao caso, como o ursinho no restaurante, mas facilita ao jogador para não ficar clicando na tela toda. Uma mudança de seta para uma mãozinha já ajudaria. Nesse aspecto, também teria que adaptar o texto para interação com mouse ou touch, pois jogando no computador, vi trechos como deslizar o dedo. Mas o jogo tem mecânica fácil de aprender, menus fáceis de interagir. É muito interessante as mudanças da mecânica quando vai investigar o celular ou a bolsa da mãe da cliente para buscar provas. Isso traz novidade ao jogador e o mantém aprendendo coisas novas. Fora os casos que são diferentes e com temas do consumidor diferentes. Me senti um Sherlock Holmes e muito me remeteu a isso. Aliás, outra referência para esse jogo é o jogo analógico Scotland Yard. Você tem a sensação de estar em uma grande audiência e sendo protagonista daquele momento. Aliás, sobre o público-alvo, penso que o jogo é voltado para adultos que gostam de exploração e histórias com profundidade, pois leitura e análise você fará muito nesse jogo. O tema de direito ao consumidor gera uma possibilidade de recurso didático para uma aula de direito sobre o tema, mas também para leigos saberem dele. Afinal, a maioria nem sabe desse código criado em 1990. Perante gráficos e animações, Carcará optou pelo 2D e deixou o ambiente com cores mais sóbrias, como é de fato o ambiente da área do direito. O diferencial fica nas cores dos personagens que dão uma vida ao jogo, mas também destaques nas cenas. Para um visual novel, estão perfeitos os fundos e a forma de animação aplicada. Creio que também, por ser um projeto apoiado pelo governo, eles tiveram problemas com verba. Foram sensatos em optar por uma arte bonita, funcional e de qualidade. Isso é importante mencionar, pois vejo muitos jogos nacionais que querem às vezes usar no 3D, por exemplo, e o gráfico deixa a desejar, a animação fica pouco fluida, e isso tudo por escolhas mal feitas. Parabéns a Supernova pela escolha e sensatez. Os menus mantêm estrutura, são homogêneos e mantêm padrões de interação para facilitar ao usuário, tranquilo de interagir. As músicas são perfeitas e dão um tom para a história nos momentos decisivos. É emocionante a música colocada quando ele está no clímax dos seus casos e também nos desafios a outro advogado nos argumentos. Eles te deixam realmente empolgado e com vontade de vencer na audiência. Os efeitos sonoros dão feedbacks às pequenas ações, como cliques de botão, e auxiliam no processo da interface bem. Carcará, Asas da Justiça é uma proposta muito interessante, mereceu os prêmios que ganhou e traz um novo ar para jogos educativos. Ainda mais em um tema como esse, como Código do Consumidor, que está em linguagem de difícil acesso. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da inauguração da série Jogo Educativo na Prática. No caso desse, é um jogo educativo didático mesmo, né? Pensado desde o início com essa proposta. E deixa pra mim aí nos comentários o que você achou, o que rolou, o que não rolou. Que vai ser bem bacana pra gente ouvir. Esse jogo é nacional, inclusive. E que você pode aí conhecê-lo também lá no site da empresa, propriamente, tá bom? É isso, gente. Dá o joinha, compartilha esse vídeo com a galera interessada. E vamos pra mais aí, jogo educativo na prática, tá bom? Pra você conhecer um pouco mais. Até mais, gente. Até o nosso próximo vídeo aqui do canal do Fábrica de Jogos. Valeu!